Boa tarde a todos. A gente está iniciando mais uma edição do Webinar nos Trilhos. Hoje temos aqui com a gente o Roberto Flores, que é o presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, a ANP Trilhos, e o Antônio Carlos Sanches, que é o presidente da Supervia, operadora de trens metropolitanos do Rio de Janeiro. A gente está aqui hoje para falar sobre os desafios que o setor metroferroviário vem passando em meio à pandemia. Um momento atípico e sem precedentes, né, na história, que tem exigido aí o engajamento da ANP Trilhos junto aos governos federais e estaduais para encontrar soluções, né, e evitar o colapso dos sistemas. E sem margem para lidar com esse cenário de queda na demanda, as operadoras privadas elas estão na berlinda. A Supervia ela passou nos últimos 2 meses por mudanças radicais na operação e também nas finanças da empresa, que acabou de ganhar um novo acionista, a japonesa Mitsui. Bem, antes de começar o bate-papo, eu gostaria de dar boas-vindas ao público que nos acompanha e falar que hoje a gente vai ter uma dinâmica diferente. Os participantes do chat eles poderão enviar perguntas ao longo do nosso bate-papo, tá? E a gente vai convidar algumas pessoas para fazerem essas perguntas ao vivo aqui para os nossos convidados. Depois eu vou explicar direitinho como que funciona como funciona isso, né? Bem, vamos começar entendendo um pouco sobre o panorama geral do setor. O Joubert, primeiramente, obrigada por estar aqui, obrigada por aceitar o nosso convite e tal. Eu quero perguntar para você como que as operadoras elas estão sobrevivendo a esse período, né? Quais foram as principais mudanças e suas consequências desde quando a pandemia começou? A gente sabe que houve uma redução drástica, né, do número de passageiros nos sistemas de todo o país. E eu queria saber se esse número ele vem caindo dia após dia ou ele já se estabilizou naquela redução que a gente observou no começo, né, da crise. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Sanches. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês algumas informações que a gente vem juntando durante essa situação. Como você mencionou, a crise atingiu muitos setores, mas atingiu particularmente o nosso, de transporte sobre trilhos, de mobilidade em geral, mas de transporte sobre trilhos. Antes da crise, a gente transportava todo dia no Brasil 12 milhões de passageiros, um pouquinho menos. Hoje nós estamos transportando um pouquinho mais de 2 milhões de passageiros. Significa que, comparando abril de 2019, que foram um pouco mais de 250 milhões, com abril de 2020, que foram um pouco mais de 50 milhões, a nossa queda foi, na média, 79%. Em algumas operadoras, chegou a 85%. Tem uma pequena flutuação, 77%, às vezes um dia um pouco diferente, mas isso implicou uma perda de receita nos primeiros 45 dias da situação de isolamento de 1,6 bilhão de reais. Ou seja, as operadoras perderam essa receita e elas estão tendo ser um serviço essencial e um serviço de natureza social que precisa continuar funcionando, porque está atendendo basicamente quem precisa trabalhar no setor de saúde, de segurança e de mercado, etc. Você não consegue reduzir custo, visto que você tem mão de obra, energia e manutenção com os custos mais significativos, mas não tem a receita proporcional. O que foi feito em alguns lugares é uma tentativa de diminuição da grade, que não pode ser uma grande diminuição, porque senão você também compromete o afastamento social, e o fechamento de alguns acessos, eventualmente de algumas estações, mas foi o máximo de degradação que a gente já chegou, à exceção de um sistema, dos sistemas do Ceará, que ia se interromper a operação. Uhum. Sim. Sanches, agora eu queria falar com você também sobre essa questão, né? Obrigada aí por você estar aqui com a gente. Você chegou na Supervia no ano passado vindo da CELP, né? Que é a Companhia Energética de Pernambuco, e alguns meses depois veio o problema dos trens chineses. Agora a pandemia do novo coronavírus. Muitos desafios aí chegaram até antes inimagináveis, né? O Rio de Janeiro é um dos estados mais afetados pela pandemia
e, por consequência, a Supervia também sofreu com esses impactos. Foi difícil reduzir a operação ferroviária para se adequar a essa nova realidade? Como que está sendo todo esse processo de se adequar, né, se adaptar a esse novo momento? Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde a todos. Bom, como você comentou, eu iniciei na empresa o ano passado, logo após a entrada do novo controlador, a GUMI, né, que é o controlador que tem como participação majoritária a Mitsui, mas também tem a JRW, que é o segundo maior operador ferroviário do Japão, e o JOI, que é um fundo soberano focado nas empresas de infraestrutura japonesas que atuam fora do país. Nós estamos nessa pandemia sofrendo bastante, né, como a maioria das empresas. A nossa queda de receita e de demanda, ela chegou a 75%, ela está em média agora em 65%, porque por decreto do governador aqui do Rio de Janeiro, foi definido que a Supervia é a empresa que é a forma de transporte que vai fazer a ligação intermunicipal. Então, os ônibus intermunicipais não estão circulando e a Supervia está fazendo esse papel de fazer a integração intermunicipal, transportando as pessoas que atuam nos serviços essenciais. Basicamente isso. Nós tivemos uma queda bastante grande de 400 mil passageiros por dia, tá? Isso acumulado desde o dia 14, 15 de março até ontem, isso soma aí 18 milhões e meio de passageiros, tá? Perda de 18 milhões e meio de passageiros. Então, isso traz uma dificuldade bastante grande. Por meio desse decreto, nós fechamos 10 estações, depois foi fechada uma extensão de ramal, que é Guapimirim, lá nós temos mais 14 estações, ou seja, 24 estações fechadas, e a triagem do pessoal que atua no serviço essencial é feito pela Polícia Militar. Cerca de 100 homens fazem a triagem em 2 turnos, em 15 estações, apresentando crachá, documento, carteira, para poder comprovar que atuam na saúde, no transporte, em supermercado, coisas desse tipo que foram definidas pelo governo. Então, é uma situação bastante crítica. Nós estamos operando, tivemos uma redução mínima de custos, né? Nós tivemos essas estações fechadas, são estações pequenas, isso acabou levando a gente a fazer uma redução mínima de custo. Por outro lado, tivemos um aumento de custos para poder fazer uma higienização dos trens maior, né? Então, além da nossa limpeza e lavagem diária, nós temos agora, ao final de cada viagem, nós temos uma higienização completa dos trens. Isso é feito a cada viagem que termina, principalmente na Estação Central do Brasil e mais algumas. Isso é feito a cada viagem. Então, isso tudo... Oi? Oi. Alô? Tá ouvindo? Oi, pode falar. Não, então isso trouxe uma... Tô te ouvindo. Isso trouxe um aumento de custos. Na verdade, no custo total, a gente acaba não tendo redução, porque 85% dos nossos custos, eles são mão de obra, energia e manutenção. Tá? Então, você não tem como estar mexendo com isso, apesar de que nós fizemos agora um trabalho, um esforço bastante grande interno, né? Isso foi feito uma série de reduções de custos, de eficiência. Nós temos aí todo o pessoal administrativo trabalhando em home office e todos aqueles que pertencem ao grupo de risco, né, que tem mais de 60 anos, mesmo sendo operacionais, eles estão trabalhando em casa. E nós fizemos, segundo a medida provisória, a suspensão do contrato de trabalho de quase 500 pessoas e também fizemos a redução de jornada e de salário de outras 2.000 pessoas. Então, a empresa inteira foi mobilizada para essa redução de custo. Mas isso representa pouco naquilo que a gente realmente precisa de reforço de capital para continuar operando. Você falou agora que houve uma redução de 500 pessoas do quadro dos funcionários da Supervia, é isso? Não, nós tivemos aproximadamente 500 pessoas que tiveram a suspensão do contrato de trabalho. Tá?
elas estão em casa, estão com o contrato suspenso, e outras 2.000, elas tiveram jornada e salários reduzidos. Entendi. É realmente um impacto muito grande, né? Joubert, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o problema que se abateu, né, sobre o setor ferroviário, esse problema ele deveria estar sendo visto com mais importância na esfera federal? A gente está ouvindo muito sobre o setor aéreo, né, que realmente foi bastante impactado com essa crise, mas pouco se fala sobre as medidas que podem evitar o colapso do setor metroferroviário, que é tão importante para a mobilidade urbana nas cidades, né? Você está encontrando dificuldades aí? Acha que é necessário uma percepção de que isso é tão relevante quanto os outros setores? Olha, Bianca, desde o início da crise, nós temos buscado conversar bastante com os entes federais e estaduais. A gente, de princípio, conversou com o Ministério da Economia, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, daí decorreram conversas com o BNDES, com o Ministério de Minas e Energia, por conta da nossa conta de energia, e com a Caixa Econômica Federal. Em todos esses entes, nós tivemos muito boa receptividade e todos eles entenderam o problema. O problema é que passaram quase 2 meses e a gente não conseguiu equacionar uma solução. Porque, na verdade, esse problema ele é muito mais grave no Rio de Janeiro, onde as operadoras são privadas. É muito mais grave porque as operadoras elas dependem exclusivamente da tarifa. E, como o Sanches falou, quer dizer, você não tem praticamente mais a tarifa e tem praticamente o mesmo custo que tinha antes. Então, para essa operação ser ou paralisada ou mesmo degradada, você precisa ter algum mecanismo de aporte. A gente sabe que o Estado, particularmente do Rio, não tem recursos para fazer isso, mas ele precisa ser intermediário dessa situação. Nós continuamos conversando com esses entes, mas a gente está se preocupando porque o tempo está passando e se você não tiver uma solução que dê gás para você manter essa operação, você vai acabar prejudicando o serviço, os usuários, e, eventualmente, até dificultando o retorno numa operação futura, porque se você desmobiliza o serviço, se você mobilizar, isso vai ter um custo não só financeiro, mas também vão aparecer problemas técnicos. Uhum. Sim, com certeza. Mas o que a NP-Trilhos, como que ela está agindo aí no âmbito federal e estadual para costurar uma solução para evitar o colapso, né? Alguma solução já está sendo colocada em prática em algum estado, em algum sistema? O que vocês estão fazendo aí? Olha só, em termos, a gente atuou mais no governo federal. A primeira medida foi no Ministério da Economia e daí a gente chegou ao BNDES e à Caixa Econômica. Com o BNDES a gente conversou, ele entendeu, mas a partir de um determinado momento, a conversa tem que ser individualizada com cada operadora que precisa desse recurso. E aí a gente não tem como participar. Mas eu posso dizer que a grande dificuldade as operadoras estão numa situação dramática, essas operadoras em particular. E o banco, ele não pode querer as mesmas garantias bancárias de uma situação normal, porque ninguém é capaz de dar essas garantias. Então, você fica numa situação de impasse, tá certo? A gente conseguiu recentemente se sensibilizar, como a gente já falou aqui, o segundo maior custo é a energia. E a gente tem demandas para a ANEEL, para o Ministério das Minas e Energia, principalmente no tocante à demanda que a gente paga, e nos encargos que são pagos. Parte dessas demandas está com um sinal positivo. Na última reunião da ANEEL, eles entenderam e vão fazer um diferimento do pagamento da demanda, o que vai gerar alguma economia, mas não quer dizer que essa economia seja suficiente para poder manter a operação lá na frente. Então, de qualquer maneira, eu acho também que isso é uma clara, para essas operadoras em particular, isso é uma clara situação de desequilíbrio. E esse desequilíbrio é um desequilíbrio extraordinário, ele tem um motivo de força maior, e isso, no meu entender,
pode ser uma justificativa para uma explicação, uma justificativa para justificar que o Estado, através de um recurso que ele receba do governo federal, se ele não puder receber diretamente, possa socorrer as empresas. Você mencionou as aéreas têm uma diferença, as concessões aéreas estão vinculadas ao governo federal. Então, esse assunto pode ser resolvido diretamente. E aqui a gente tem concessões ligadas ao governo estadual, municipal, que você vai precisar dessa intermediação. Uma outra situação que talvez fosse possível, a gente não sabe, e a gente tem tentado buscar, talvez nos Estados Unidos, na outra crise de 2008, o Banco Central foi autorizado a comprar a participação das empresas e vender na frente. Isso chegou a ser estudado aqui. Isso poderia ser uma situação que poderia ser feita diretamente entre o governo federal. Mas a nossa ação tem sido nesse sentido de buscar abrir portas, porque a discussão do socorro ela tem que ser individual, porque cada operadora tem uma realidade. Sim. Sanches, a realidade da Supervia, né, pegando aí o gancho do Joubert, é uma realidade preocupante, né? Como é que estão as negociações sobre esse socorro, né? Houve um enfraquecimento das discussões no âmbito estadual, vocês estão falando também com o BNDES, a gente não sabe quando e como vai terminar essa pandemia. O provável, né, é que a abertura gradual ela só comece a acontecer lá para agosto ou setembro, enfim, ninguém sabe, mas como está sendo trabalhar com essa falta de expectativa e essa questão aí da ajuda financeira? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ok, Bianca. A nossa necessidade de caixa atualmente, com essas reduções de custo que nós fizemos, e a operação da forma que está, é de 40 milhões de reais por mês. Tá? O nosso fôlego ele não vai muito longe. Então, para manter a operação da forma que está, com essa necessidade de caixa, e a gente não recebe isso da tarifa, né, pelo número reduzido de passageiros, nós temos caixa sim, só que isso tem um horizonte curto aí para 1 mês e meio, 2 meses, no máximo. Né? A gente vem negociando com o BNDES, com bancos. Nós temos uma dívida com o BNDES e conseguimos um standstill, né? Empurrar esses pagamentos para frente. A mesma coisa com uma outra dívida que nós temos aí com Light, conseguimos também uma negociação com eles. Então, estamos evoluindo, mas principalmente com relação à discussão e negociação com dívidas. Com relação ao socorro financeiro, apesar das conversas e da abertura e da receptividade, o fato é que não tem nada de concreto até o momento. E não só a Supervia, mas o que as empresas precisam nesse momento é de caixa, de uma gestão de um aporte, né, de gestão de dinheiro para operar. E como você comentou, essa incerteza não se sabe exatamente quando isso vai voltar ao normal. O que se acredita é que não vai voltar ao normal tão cedo. Mesmo caindo o isolamento gradativo, vamos supor que o governo faça um plano de retomada gradativa dos setores, a gente sabe que a demanda de passageiros ela vai continuar ainda abaixo dos 600 mil passageiros dia que a gente tinha. E a gente tem a expectativa que não vai ser esse ano que isso vai se regularizar. Né? Então, a empresa já fez um esforço grande, tem muitas outras negociações que fizemos com fornecedores e empurramos para frente os pagamentos, mas isso lá na frente vai voltar. Então, tem o problema imediato do socorro nesses próximos meses, né, 1, 2 meses, e o pós-pandemia, vamos chamar assim, o pós-crise, o arrefecimento, que também precisa ser pensado e agora. O que a gente pode dizer é que, por enquanto, está nas intenções e nas discussões. Não tem nada de concreto, porque eu avalio e posso dizer que poderia dizer que está indo bem se o dinheiro já tivesse em caixa na Supervia, ou pelo menos se tivesse definido um valor de tanto que entra no dia tal. Isso, pelo que a gente percebe, parece que está longe de uma definição. Como você perguntou para o Joubert da importância do setor, né, para sensibilizar aí os vários segmentos, você comentou do setor aéreo.
O setor aéreo já praticamente saiu esse socorro. O setor elétrico a gente acompanha também, está a caminho, né, tem notícias aí de ontem e de hoje, e ainda faltam alguns ajustes, mas também está saindo. Agora, o setor de transporte público, ele mexe com o Brasil todo, e particularmente no Rio de Janeiro, como o Joubert bem comentou, são empresas privadas, são concessões, né? Elas não têm um aporte estadual, é diferente das empresas sob trilho do estado de São Paulo, né? O CPTM e o próprio metrô. Então, a nossa dificuldade é bastante grande e existe sim um risco de colapso. E é uma coisa muito séria, porque o colapso não é simplesmente o trem parou na estação e não vai rodar. O que acontece com a empresa? A empresa tem funcionários, tem fornecedores, tem dívidas. Então, a empresa ela tem os seus ativos e, na verdade, isso é uma concessão e esses ativos pertencem ao governo do estado do Rio de Janeiro. E eu estou falando, por enquanto, dos ativos, né, dos trilhos, da faixa de domínio, das estações. Quanto é isso em dinheiro? Né? São bilhões de reais. Tá? E é um ponto muito delicado. Se a gente olhar fazer uma comparação aí, por uma ocorrência que teve há uns anos atrás, aqui no Rio de Janeiro tem um teleférico que foi construído no Morro do Alemão, dentre outros. E a operação desse teleférico servia para movimentar ali, transportar as pessoas nessas localidades, nessa comunidade. Isso foi paralisado e, em pouco tempo, foi depredado e vandalizado. Hoje, praticamente, isso é uma sucata. A Supervia atua, o nosso traçado de 270 quilômetros de trilhos, eles estão em 12 municípios. O município do Rio de Janeiro e mais 11 municípios da Baixada Fluminense. Sendo que nós cortamos aproximadamente 122 comunidades, de vários tipos. Então, são locais que têm uma dificuldade financeira, um IDH baixo, o pessoal já passa muita dificuldade. Nós temos hoje, já enfrentamos numa situação normal, a empresa, né, enfrenta em situação normal de operação, diariamente problemas com vandalismo, furtos e roubos. Então, nós mantemos o nosso quadro de segurança, temos apoio de um grupamento ferroviário que nos auxilia, mas a preocupação é assim, no eventual colapso, numa paralisação, mesmo que seja por um período, o que vai acontecer com essa infraestrutura? Né? Então, eu tomo por base o que aconteceu no teleférico do Alemão. E esse patrimônio é do Estado, ou seja, esse patrimônio é um bem público, é um patrimônio da população. Então, é uma preocupação também que nós temos. Isso além de interromper o serviço de atendimento, né, a todos, não só hoje aos serviços essenciais, mas aos passageiros que utilizam esse serviço. Então, além do capital desse tipo de ativo, nós temos aquele ativo intangível. O que representa a empresa para a sociedade? Eu tenho certeza que é muito mais do que esses ativos em separado que ela tem. Né? Para deixar de operar, são somente esses ativos? Não. Tem os ativos intangíveis, certo? Então, todo o serviço que é prestado, toda a integração, toda essa liberdade de ir e vir que essa população tem, afinal, são 600 mil passageiros. Se você contar que esse pessoal tem as suas famílias, né? Nós estamos falando de quantas pessoas? Né? Mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas. Então, é muita gente que vai ser impactado. Comércio, serviços, enfim. É uma situação muito preocupante. Sim. Sanches, você, só uma perguntinha antes de abrir aqui para a pergunta do público. Vocês também estão tentando um reequilíbrio aí do contrato junto ao governo do Estado, além dessa ajuda financeira, né? Vocês estão discutindo aí um reequilíbrio nesse contrato? A cada 5 anos existe a revisão ordinária, né? Que é a discussão para você buscar um eventual reequilíbrio, se for o caso. Então, esse ano é o ano da revisão ordinária da Supervia. E nós já encaminhamos à agência reguladora, a Getransp, aqui do Rio de Janeiro, o pedido do reequilíbrio extraordinário, em função do Covid. Então, assim,
É diferente da crise de 2008, que afetou os bancos no mundo inteiro. Essa crise, você não tem nenhuma empresa ou nenhum setor culpado pela crise, né? E isso está afetando a todos. E pelo contrato de concessão e pela legislação, é obrigação do Estado fazer esse reequilíbrio. Então, nós já demos entrada, só que o reequilíbrio não pode ser a perder de vista, né? É um reequilíbrio, como eu falei, nós precisamos do aporte para fluxo de caixa imediato. Não só nós, mas as outras empresas também do setor público aí de transporte. Tá, beleza. Eu vou começar aqui com as perguntas do público. Como eu falei lá inicialmente, né, a gente também tem a possibilidade aí na ferramenta, né, do webinar, do participante ele fazer essa pergunta ao vivo. Então, é só ir lá no botãozinho Speak, que tem aí na tela, e você pode solicitar a entrada aqui. Mas, então, eu vou aguardar aí, quem quiser fazer a pergunta ao vivo, a gente vai esperar, mas eu quero fazer uma pergunta aqui do chat, do Resier Possidente, né, que é da Siemens. Ele faz uma pergunta para o Joubert. Joubert, você acredita que uma gestão ou autoridade metropolitana contribuiria na solução dessa crise? Essa questão da autoridade metropolitana é muito falada aí, né, Joubert? Sim, a gente entende que a gente tem que se preparar para o que vai acontecer depois dessa situação, para não esperar a gente sair da crise e perder os ensinamentos, as oportunidades que a gente pode ter com ela. A verdade é que a gente já devia ter autoridades metropolitanas. O Brasil tem 27 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes e tem 17 cidades sozinhas que têm mais de 1 milhão de habitantes. E a gente não tem sequer uma entidade que faça esse papel de planejar, organizar, otimizar os meios de transporte. O que eu acho que é pertinente no dia seguinte dessa situação é todos os modais perderam passageiros e muitas empresas vão estar na iminência de fechar. Então, a gente viveu em muitas cidades uma situação em como você não tinha uma otimização, vive até hoje, não tem uma organização, você tem linhas coincidentes, você tem uma concorrência, isso você tem uma perda de escala, uma coisa que afeta a tarifa. Então, o momento, o pós-pandemia, é um momento para a gente organizar melhor isso. Não vai prejudicar ninguém, mas se você vai deixar de andar com o modal vazio, é melhor mandar com maior carregamento, às vezes em distâncias maiores, aproveitar os corredores já existentes e fazer disso, transformar isso numa vantagem. Esse é um dos pontos que a gente tem que pensar para o pós-pandemia. Mas, assim, a ausência de uma autoridade metropolitana, que já causava impactos negativos, ele vai se sentir mais forte agora, quando a gente sair da crise e precisar retomar. Eu tenho uma pergunta aqui do seu colega, nosso colega, do João Gouveia, né? Seria o caso, Joubert, do BNDES, através do BNDES Par, entrar nas empresas com capital, como acionistas, como foi feito no setor aéreo? Essa é uma questão também, né? Sim, obrigado, João. Sem dúvida, eu mencionei a questão do Banco Central, mas poderia ser também do BNDES Par. Eu mencionei o que aconteceu nos Estados Unidos, é lógico que é outro segmento, mas assim, o conceito é o mesmo. Na crise de 2008, a GM ficou mal das pernas, o governo comprou, através do Banco Central, do FED, comprou participação, depois da companhia recuperada, o governo vendeu sua participação com lucro. Quer dizer, se você dá esse suporte através de participação, é uma alternativa. A gente não está fechado a nenhuma alternativa. E como o Sanches bem disse, nosso problema agora é a velocidade com que a gente encontra uma solução. Mas essa certamente poderia ser uma delas. Falando em velocidade, né, no final de março, na velocidade de uma solução, né, no final de março, numa matéria do Valor Econômico, saiu que as concessionárias teriam caixa para mais 40 dias a partir daquela data. Como que as coisas estão hoje? As operadoras privadas, de fato, elas são mais afetadas, né, pela crise. As públicas estão conseguindo sobreviver em meio ao caos. Mas, assim, quais são as principais questões entre públicas e privadas aí nesse momento?
Eu expliquei, assim, as públicas elas já têm um canal direto que permite que os estados supram essa necessidade de capital. Algumas delas já eram deficitárias, outras não. E quando você for aumentar o déficit, a consequência não é agora, vai ser lá na frente, porque você não vai conseguir ter o mesmo. Se você já tinha dificuldade de obter o dinheiro para completar a operação, se esse dinheiro começar a crescer demais, você vai ter que fazer contingenciamentos nos seus custos, o que não é muito factível, porque, como a gente já falou, você não tem como cortar energia, não tem como cortar mão de obra, não tem como cortar manutenção sem degradar a segurança. Então, na hora que você precisar de mais dinheiro, você vai ter uma discussão futura importante. Agora, para as operadoras que dependem só da tarifa, esse negócio é agora, tá certo? Não vai ser lá na frente. Então, essa que é a grande diferença desse momento que a gente tem para esses dois tipos de gestão, que funcionam bem. Né? Não estou aqui defendendo nenhuma nem outra maneira de gestão. Mas o problema é que o mecanismo de aporte ficou mais complicado por causa disso. Sanches, uma outra pergunta aqui é do Henrique Bonetti, um especialista aí da área, né? Ele é o nosso consultor técnico também aqui na revista. Em termos de custo de energia elétrica, como que ficam os entendimentos dos fornecimentos do mercado cativo e do mercado livre de energia? Né? Eu acho que você pode falar aí pela Supervia sobre isso. Olha, nós estamos negociando, no nosso caso aqui é CEMIG, né, Mercado Livre, e nós usamos o fio, né, da Light. Então, nós estamos negociando com as duas empresas, não fechamos ainda, mas estamos tendo aí algum sucesso na negociação. Eu entendo que é importante, nesse momento, você tem o Mercado Livre, onde você tem um valor ali que você tem que estar pagando, né, mensalmente, independente do consumo. Então, nós estamos negociando justamente isso para verificar de você pagar o mínimo, de você empurrar para frente parte do pagamento, enfim, encontrar um caminho, né, fazer um diferimento, como o Gilberto tinha comentado, para que a empresa possa operar. Porque a energia é realmente o segundo nosso custo aí, além da mão de obra, que é o primeiro. Então, nós estamos fazendo isso. Eu só queria aproveitar, até na fala que o Gilberto comentou há pouco, nós temos exemplos de vários países, né, que estão apoiando as empresas de transporte público. Até na vizinha, aqui na Argentina, a gente pode observar que o governo está pagando parte dos salários das empresas de transporte. Nos Estados Unidos, né, uma lei de auxílio financeiro destinou 25 bilhões de dólares. E a gente sabe que no Reino Unido, especificamente para o transporte ferroviário, metroferroviário, o governo assumiu as receitas e as despesas das empresas pelo período da pandemia e mais um período aí, vamos chamar de arrefecimento, para que elas possam manter o transporte saudável, transportando os seus passageiros, mesmo num nível menor, nesse período, e depois na retomada. Então, existem várias formas, né, vários exemplos aí que a gente tem no mundo todo de auxílio e que estão sendo feitos rapidamente. Por quê? Porque não tem como você fazer uma retomada sem o transporte, né? Então, essa é uma questão muito, muito importante. E a energia é esse ponto que eu comentei, né? Estamos em negociação, é importante no Mercado Livre ter esse entendimento para se fazer um diferimento, porque tudo exige negociação e nós estamos fazendo com o CEMIG e do lado Light a parte do fio, né? Entendi. A Supervia, né, ela ganhou um novo acionista aí majoritário, a japonesa Mitsui, como você explicou aí no começo, e ela estava se inteirando aí da operação e das dificuldades que é operar um sistema de passageiros sobre trilhos no Rio, né? Que planos que estavam em curso esse ano e que tiveram que ser adiados por conta da pandemia, e o que seguiu, o que foi paralisado desde a chegada do coronavírus, né? A gente tem aí a questão dos trens chineses. Você havia falado no final do ano passado sobre o Instituto Supervia. Vocês estavam com vários projetos,
enfim, tinha um plano de investimentos. Como é que ficou isso? Aproveitando também a pergunta do Flávio Freitas, né, que ele perguntou como é que vocês vão manter o plano de investimento. Se vocês vão manter o plano de investimentos. Bom, eu comecei na empresa em agosto, né? Eu vim de outro setor, mas é até bom que não era do setor. Eu passei em várias empresas já diferentes, setores distintos. Você vem com um olhar que não tem os vícios ou aquela visão do próprio setor. Então, vou dizer assim que eu tenho o benefício da ignorância. Não conheço, eu posso fazer a pergunta que eu achar que devo, né? Porque preciso conhecer. E nisso você vai entrando em questões que a empresa pode achar que são simples, né? Que foram sempre assim, mas a gente conseguiu entender a situação da empresa e fazer um plano de mudanças. Nós fizemos um plano que passou por rever a estratégia da empresa, uma reestruturação organizacional, passou por uma revisão de processos. Então, esses processos eles devem atender às expectativas das partes interessadas, que são muitas, né? Nós temos o poder concedente, o governo, os nossos clientes, que são os passageiros, o acionista, os colaboradores, enfim, são várias partes interessadas e cada uma tem uma expectativa. Muitas são convergentes, outras elas têm alguma oposição, mas isso não é problema, é só você saber o que estágio de maturidade a empresa está e como é que você evolui para ir atendendo gradativamente a todos. Com isso, nós fizemos a revisão de processos que eu comentei com você, começamos a reimplementar um ERP que nós temos na empresa, mas ele exigiu uma reimplementação para estar mais adequado e propiciar todo um sistema de informações para a empresa. E desenhamos um projeto onde ele tem 13 prioridades, olhando o negócio como um todo, e 74 ações para 2020. Então, o ano de 2020 é o ano de arrumar a casa, arrumar a Supervia. E vocês estão conseguindo arrumar a casa em meio a essa pandemia? Como é que está sendo isso? Então, é isso que eu vou falar. 2020 arrumar a casa, 2021 fazer os últimos ajustes. Aí nós somos colhidos aí pelo coronavírus, né? Nós temos investimentos que estão sendo feitos, mas a gente já colocou um pé no freio em alguns deles. Esses projetos que eu comentei com você, que são vários que nós estamos tocando, alguns nós paralisamos, outros nós adiamos e outros nós já concluímos, tá? Porque tem muita gente de home office e a gente consegue fazer todo um trabalho, muitos trabalhos que exigem documentação, procedimentos, políticas, coisas que podem ser feitas independente de estar no campo ou não. Conseguimos fazer sim. E nós temos um apoio muito grande da JRW, que é a Japan Rail West. Então, a gente vinha tendo intercâmbio todo mês com várias missões técnicas para via permanente, material rodante, sistema elétrico, enfim. Eles têm uma experiência muito grande lá. E, é claro, não é implementar exatamente o que eles fazem no Japão, mas entender, adaptar a nossa realidade. E isso vinha funcionando muito bem. Isso teve uma redução, mas a gente continua trabalhando com eles, agora de forma remota. Alguns continuaram aqui no Brasil, mas a maioria está no Japão de volta. Continuamos trabalhando de forma remota e o nosso foco nesse momento é a operação com segurança. Então, ela sempre foi a operação com segurança, só que tínhamos os outros investimentos de modernização. A gente vai dar uma segurada nesses outros investimentos, até porque não tem condição de ser feito agora, e o foco é na segurança. O que a gente, no nosso dia a dia, deixou de fazer, em alguns casos, é parte da manutenção preventiva daqueles trens que não estão rodando. Porque nós mudamos a grade, como nós paramos aquele trecho de extensão que eu comentei de ramal, nós reduzimos muito pouco a operação, que em custo não representa quase nada. Então, a gente reduziu um pouco essa parte de manutenção preventiva. Isso afeta a segurança? Não. Mas vai afetar a retomada se demorar esse auxílio financeiro. Por quê? Eu não vou poder colocar um trem em operação novamente que não passou pela manutenção preventiva. Ele vai ficar parado. Justamente no momento que a operação vai necessitar de uma operação maior, né? de uma carga maior de operação,
até pelo espaçamento que a nova lei exige, né? Ocupação de 50% dos trens, nós não vamos ter condição de fazer isso, nem nós, nem os outros operadores. Por quê? Porque nós estamos apertando ao máximo para conseguir sobreviver um pouco mais. Uhum. Então, todo o plano que nós traçamos, ele está sofrendo alterações, e isso vai fazer com que haja um delay aí nessa retomada da modernização da empresa. Uhum, uhum. Sim. Joubert, agora eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Como que a MP Trilhos está trabalhando junto às operadoras para que seja possível focar em formas de aumentar as receitas acessórias? Teve uma queda nas receitas tarifárias, a pandemia causou isso, né? E você acha que a exploração de receitas não tarifárias, né, pode ser um bom caminho para a recuperação das empresas no pós-pandemia? A gente tem bons exemplos lá fora, né? Sim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha só, Bianca, as perdas que estão acontecendo agora, elas também incorreram em perdas nas receitas não tarifárias. Tem muitas empresas que todos os pontos comerciais foram fechados, ou a grande maioria deles, então você não tem como receber desses permissionários. Agora, historicamente, a receita não tarifária, ela fica entre 6% e 8%. Às vezes, uma grande contribuição nas redes com boa segregação é a passagem de fibra ótica para telecomunicações. E você também pode... O que dá grande diferença nisso, as poucas operadoras que têm condição de tratar a bilhetagem, como é o caso de Santiago do Chile, isso representa 7% da receita. Agora, as outras que têm grande contribuição são as asiáticas, Japão, Hong Kong, Singapura, é mais a exploração imobiliária que dá essa receita adicional, que não é uma coisa que a gente vai conseguir tratar agora. Agora, eu acho que tem um subproduto do que você perguntou aí, que é o seguinte, a gente falou aqui na pergunta do Resier que, quando sair dessa situação, a gente vai precisar ter uma autoridade metropolitana, ou minimamente vai ter que organizar os trajetos. Ao mesmo tempo, a gente já viu que as fontes de receita que a gente tem não são corretas e não são suficientes. Então, talvez a gente tenha que buscar outras formas de se financiar. E essa não tarifária é uma delas, desde que você estruture, por exemplo, a exploração imobiliária. É uma possibilidade. Uhum. A outra possibilidade é criar algum tipo de pedágio urbano, uma maneira de fazer que o transporte individual, que tem um custo absurdo, que implica em acidentes, em poluição, em doenças respiratórias, ele contribua para que você tenha um transporte público mais abrangente, mais efetivo, e atenda aquele que não tem a opção de ter o transporte individual. Então, esse tipo de receita, ela vai precisar... É uma segunda coisa que a gente não pode perder a oportunidade de tratar. E a terceira, que eu acho, dentro das que nós já discutimos, que hoje faz necessária, a gente ano passado tinha quase nenhuma operadora privada, depois, a partir de 98, começou a ter público, e hoje, nas metroferrovias, 50% da operação é pública e 50% é privada. Uhum. Qual é a dificuldade agora? Você não tem um sistema de garantia que faça frente a uma coisa excepcional. Essa garantia, ela poderia... É o que existe. O Sanches mesmo citou Argentina, Chile, eles têm esse fundo garantidor. Então, eles conseguem sobreviver porque eles têm de onde tirar esse dinheiro. E a gente não tem. Isso aumenta todos os riscos e coloca a gente numa exposição absurda, que é o que a gente está vivendo agora. Uhum. Aproveitando aí, né, o que você falou agora, você acha, Joubert, que a pandemia ela pode afetar de alguma forma os leilões previstos de concessão de linhas? Porque, assim, os riscos mudaram em meio a essa pandemia, né? Você acha que podem acontecer mudanças em relação às perspectivas e interesse dos investidores aí? O que você acha? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que numa situação normal, esses negócios são negócios que interessam, que despertam o interesse dos investidores.
O que está acontecendo agora, o que já acontecia antes para você, se o poder público, o poder concedente, ele tem interesse de atrair o capital privado, e na medida que a gente sabe que tem falta de recursos, é uma maneira de se desonerar de alguma coisa, você precisa dar minimamente garantia regulatória, segurança que os contratos não vão ser mexidos, e, eventualmente, você tem um sistema de garantia para que, numa intercorrência como essa, você não exponha o risco. Se você botar um risco alto demais, o negócio não vai interessar para ninguém. E é lógico que tem que ser uma coisa que seja boa para todos os lados. Então, agora, sobre a manutenção do interesse, eu acredito que sim. Mas o que eu acho que a gente vai precisar rever o dia que essa crise acabar, a gente espera que seja logo, a gente não pode imaginar que a gente vai retornar à situação que a gente tinha antes do mesmo jeito. A gente não saiu daqueles 12 milhões de passageiros e vai voltar para ter 12 milhões de passageiros por dia. Essa curva de crescimento ela vai ser mais lenta, por vários motivos. Primeiro, porque a grande maioria das pessoas utiliza o sistema para trabalhar. E é evidente que essa situação aumentou o nível de desemprego. A gente aprendeu que muitas coisas, como esse seminário que a gente está fazendo aqui agora, que antes seria presencial, você não vai poder substituir tudo por virtual, mas muita coisa pode, e isso vai eliminar viagens e vai eliminar deslocamento. Então, se você imaginar que 20%, 30% das coisas que eram feitas presenciais deixarem de ser, você vai ter um impacto na demanda também. Por último, isso é uma situação que exigiu o isolamento social. As pessoas estão confinadas e têm medo de se contaminar. E o transporte público, apesar até das instruções da OMS entender que o transporte público tem uma limitação para você manter o afastamento, mas as pessoas vão ter medo de utilizar. Então, até você poder retornar e você deixar de usar o transporte individual, você vai ter uma curva mais lenta. Então, a demanda vai ser um pouco menor e isso vai impactar na perspectiva de negócio. Mas eu não acredito que desestimule o interesse, porque as pessoas vão sempre precisar se deslocar e o transporte, principalmente o nosso, que é estruturante, que são corredores de alta capacidade, eles nunca vão conseguir ser substituídos por aplicativos, eles vão poder ser integrados com isso. Então, eu acho que o interesse vai permanecer. Aproveitando aí também, como que vocês imaginam, né, o transporte pós-pandemia? Você falou um pouquinho aí, Joubert. A gente sabe que sistemas de metrô e trens, né, no mundo inteiro estão sofrendo com essa crise. E metrô e trem são sistemas que trabalham no mundo inteiro com aglomeração, né? No horário de pico, existe aglomeração, é um sistema que traz aglomeração. A gente está vendo aí Nova York, por exemplo, a gente está sabendo aí que ela pretende, o metrô de Nova York, né, pretende adotar o agendamento do uso de transporte público. Em São Paulo estão defendendo o escalonamento, né, que no horário de pico só se transporta quem trabalha em serviço essencial, enfim. Qual seria a medida mais adequada para encarar esse cenário no pós-pandemia? Joubert e Sanches. Pode responder primeiro, Joubert, depois eu queria saber a opinião do Sanches também. Tá bom. Eu mencionei aqui um documento da OMS, que é público, em que ele explica a necessidade do afastamento, mas entende que o transporte coletivo, o transporte público, ele tem limitação para isso e ele não tem muito como fugir. Você mencionou experiências de fora do Brasil em que tem marcação no chão para poder manter a distância, mas vamos lá, os nossos transportes são de alta capacidade. Se eles fossem para andar vazios, eles não se viabilizam, tá certo? Então, você vai ter que ter algum tipo de convivência. Agora, tem alternativas inteligentes. Essa questão da mudança, a gente tem, os nossos transportes no Brasil são muito pendulares, tá certo? Tem algumas linhas em São Paulo, a linha 1 do metrô do Rio, que elas têm uma demanda mais ou menos flat, regular durante o dia todo, mas assim, o pico em outras linhas é muito de manhã e muito de tarde. Se você conseguir diluir isso, a oferta de transporte fica melhor, a qualidade do serviço fica melhor, tudo fica mais eficiente.
Então, essa também é uma opção de você melhorar ou distribuir melhor o fluxo que a gente tem. Eu concordo também com o que você falou, a gente tem algumas coisas a aprender com outros sistemas, tá certo? Muitos sistemas tiveram quedas maiores do que as nossas. Paris e Nova York, a queda foi de 90%, foi maior do que a nossa, tá certo? Mas a retomada, eles estão tomando as medidas que são possíveis, exigindo máscara, fazendo as coisas que, como eu falei, que o manual, digamos assim, da OMS entende que não tem como evitar que aconteça. A gente não vai conseguir ter um afastamento de 1,5 metro dentro de um trem, você vai ter carros absolutamente vazios. E você, Sanches, como é que você imagina aí o transporte metroferroviário pós-pandemia? Um pouco na linha do que o Gilberto comentou. O transporte de alta capacidade, ele é desenhado, ele é projetado, no caso, se você olhar o trem, né, o carro, o vagão, 15% só da ocupação é sentado. Então, você tem a maior parte do pessoal em pé. Nós temos aí os horários de pico, que no caso da Supervia, como eu falei, a ligação é entre o município do Rio e 11 municípios da Baixada. Então, o nosso público, basicamente, ele se desloca para o trabalho ou estudo, ou as duas coisas. Então, é horário de pico da manhã, final da tarde e um pouco no meio final da noite, né? Porque atende essas necessidades. Então, só mesmo o escalonamento do horário de trabalho é que facilitaria um pouco a questão da ocupação. Agora, isso distribuiria essa ocupação em horários e manteria, teoricamente, a mesma demanda para os operadores, no caso, a Supervia. Porque se você fizer uma outra forma de distribuição e a empresa, nós temos hoje 600 mil passageiros dia, teríamos condições de transportar mais? Sim, até 1 milhão. Mas se isso cair e ficar numa média de 400 mil, ele começa a inviabilizar o negócio, porque ele não foi projetado para isso. Infelizmente, isso é no mundo inteiro, né? Alta capacidade, principalmente no pico, e a gente vê mesmo em países avançados ali, você vê no Japão, que você tem até as pessoas nas plataformas ajudando o pessoal a entrar nos trens. Então, isso é uma questão crítica. Lugar sentado para todos, não tem como fazer. E a gente sabe que onde você tem o transporte ferroviário de longa distância para viagens e com poltronas e tal, aquilo tem um preço, né, e não se compara com o dia a dia, com a tarifa de R$ 4,60 que o trabalhador paga para se movimentar. E é diferente dos ônibus. Quando você fala em taxa de ocupação de ônibus de 50%, é só você ter um ônibus com as pessoas sentadas, não indo ninguém em pé. No trem é até difícil controlar, você pode ter os lugares apontados no chão, demarcados, mas a questão também das pessoas seguirem as orientações, né, obedecerem as regras, que a gente pode perceber que em muitos casos não são observadas, né? Então a gente percebe que tem gente que, por exemplo, hoje não está usando máscara. A Supervia tem uma regra que ela só vende a passagem, o bilhete, para quem estiver utilizando máscara. Então, se a pessoa não tiver, ela não vai conseguir comprar. Por quê? Porque ela está infringindo uma regra de boa convivência e de manter o isolamento social, isolamento de higienização, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que essa questão do escalonamento seria uma alternativa, mas o sistema não tem como suportar uma redução de demanda por muito tempo. Ele foi projetado para alta capacidade. E a gente tem horários do dia que poderiam ser reequilibrados. Vai depender do tipo de público que você tem em cada ramal, em cada local. Sanches, uma pergunta aqui do Vicente Abate, o presidente da ABFER. Diante das dificuldades apontadas, né, parece haver poucas alternativas de solução, infelizmente. Como os acionistas poderiam participar de alguma solução?
Olha, como você mesmo comentou, eu tinha explicado, o acionista, o controlador novo, né, a Mitsui, com a Gumi, que é, na verdade, a empresa controladora, eles entraram no negócio finalzinho de maio, começo de junho do ano passado, não faz nem um ano. Eles colocaram 800 milhões de reais no negócio. Em contrapartida, tem uma discussão de renovação da concessão, porque a concessão vai até 2023, ela seria até 2048. É a contrapartida para esse investimento e a sequência do negócio. E isso ficou-se de tratar e fazer na sequência. Não foi feito ainda, né? Uma outra questão, o contrato de concessão prevê os reequilíbrios, como eu já comentei aqui. Uhum. Tem questões de reequilíbrios passados, não é nem desse atual agora que eu estava comentando, que não foram resolvidas. Tem coisas que estão na justiça e tem outras que precisariam ser resolvidas agora nessa revisão ordinária, além do reequilíbrio extraordinário. Então, o que o acionista espera é que o governo cumpra sua parte no contrato e faça esse reequilíbrio. Nós sabemos que o Rio de Janeiro está numa situação delicada, está no regime de recuperação fiscal, ele sofre agora com essa crise também, né? O governo também sofre, não são só as empresas. Enfim, é uma situação difícil para todos. Mas, como eu havia comentado, a empresa tem vários ativos, não só físicos, mas intangíveis, que, na verdade, para uma empresa como essa, você vai ter um custo muito maior se ela não tiver, se ela for desativada, do que você ter um custo para fazer a manutenção. E isso a gente entende, né, até está no nosso contrato, que não cabe ao acionista fazer. Ele acabou de fazer todo um aporte, toda uma modificação. E outra, tem um ponto bastante sério, né, com relação a essa questão toda. Nos últimos 8 anos, o próprio governo do Estado, porque é concessão, então o acionista faz uma parte e o governo outra, o governo investiu R$1 bilhão em trens, né? Foram comprados 100 trens, a idade média da ferrovia desses trens é de 13 anos, acho que é a menor do Brasil. Então, assim, é um ativo que pertence ao governo. O próprio governo investiu R$1 bilhão. Então, o que a gente espera? É que se faça essa revisão e que se cumpra rapidamente a questão do atendimento ao reequilíbrio do contrato. Uhum, uhum. Poderíamos ter outras saídas, como essa que foi feita uma pergunta, o Jober até respondeu, né? Participação do BNDESPAR, por exemplo. Né? Então, tem que se estudar outras questões. Mas o fato é que, enquanto se estuda e isso é discutido, é fundamental, rapidamente, a Supervia ter esse aporte, esse auxílio financeiro para o Caixa poder suportar e a gente rodar por mais um período. Uhum. Jober, eu tenho uma pergunta aqui do Cláudio Júnior, né? Como vocês enxergam o impacto da pandemia nos projetos de atualização de sistemas, expansão de malha, manutenção? A pandemia ela vem permitindo um novo olhar sobre os investimentos, por exemplo, investimento em tecnologia para permitir menor interação humana? Olha, como a gente está falando desde o início aqui, acho que o foco todo ficou momentaneamente na sobrevivência, tá certo? É evidente que tem projetos que estão em curso e eles estão continuando, sabe? A gente tem visto que os projetos de São Paulo eles não pararam, tá certo? Mas a gente tinha projetos aí, por exemplo, no Rio, que estavam com dificuldades, agora ficou mais difícil ainda para eles retomarem. Eu acho que a gente não pode exigir as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que o momento é da gente tentar sobreviver, se reequilibrar e depois continuar a expansão. É evidente que esses que estão, felizmente, ainda em curso, tá certo? Você mencionou algumas... Tem projetos de expansão, tem projetos de licitação. Tem projeto de licitação em Brasília, tem projeto de licitação do governo federal das operadoras que estão com eles lá, tem em São Paulo.
Eu imagino que isso pode ter tido uma velocidade um pouco menor, mas eles não pararam. E tem as expansões aí, principalmente em São Paulo, que eu tenho certeza que eles continuam trabalhando nisso, felizmente. Depende muito da capacidade dos estados. Mas como o Sanches acabou de mencionar, no Rio, em que já está em recuperação fiscal, depende de socorro. Você tem que primeiro zerar essa pedra, passar por essa situação, para poder repensar como é que você faz para continuar. Vai depender da capacidade de cada ente, né? O que as operadoras podem tirar de bom dessa crise, Gilberto? Já se encaminhando aí para o final, vou fazer mais algumas perguntas do público, que tem bastante aqui, legal a interação, mas eu queria saber de você, o que as operadoras podem tirar de bom dessa crise? Olha, a gente sempre tem a oportunidade, a gente pode aprender alguma coisa. Eu acho que essa questão de buscar, junto aos poderes concedentes, seja se a operadora é pública ou privada, outras formas de financiamento, melhores garantias, uma organização melhor do transporte. E tem uma coisa que é consequência quase que automática. Você acabou tendo que rever seus custos e incorporar o que for mais eficiente em termos de custo. Eu acho que você não pode perder a oportunidade de fazer. O Sanches, no início, começou falando do que aconteceu na Supervia, que tem alguns contratos de trabalho suspensos, e outras pessoas estão trabalhando part-time ou em home office. O setor emprega 40 mil empregados. A gente imaginava que, com essas expansões, se todas as expansões andassem, a gente poderia chegar a 60 mil empregados diretos. Hoje a gente está numa situação em que, pelo menos, ninguém do setor foi demitido. Ou seja, apesar de toda a dificuldade, as empresas conseguiram manter os seus empregados. Não vamos esquecer que, no caso dessas operações, os empregados são ativos, porque são gente que você treinou e, na hora que você desmobiliza essas pessoas, você tem uma perda muito grande também. Mas a gente tem, em todas elas, todas as pessoas de grupo de risco afastadas, e a gente, mesmo assim, por ter um nível de exposição, a gente já tem quase 300 empregados contaminados. Então, dentro dos aprendizados, também está uma maneira de você tentar preservar esse seu ativo, que são os empregados. Uma pergunta do Marcos Augusto Tuassa Fontealba. Ele é engenheiro especialista em engenharia metroferroviária, em engenharia ferroviária. Ele quer fazer uma pergunta para você, Gilberto. Ele gostaria de saber, no Rio de Janeiro, como ficará a questão do mercado de trabalho, você acabou de falar, né, para profissional especializado na área metroferroviária e ferroviária. Nesse momento de Covid, pós-pandemia, ocorrerão novas contratações desse tipo de profissional especializado? O que você acha? Infelizmente, eu não vejo grandes perspectivas, porque assim, a gente vai retornar às operações numa velocidade pequena, vai ser um crescimento lento. A gente já tem equipes, quer dizer, essas equipes dificilmente vão aumentar. Os projetos que a gente tem no Rio especial, o VLT concluiu o projeto dele, o metrô tem a estação da Gávea, mas que ainda tem muita discussão envolvida, mas é um projeto que precisa continuar, precisa terminar. Tá certo? E os outros ainda estão em fase de estudar. Então, eu não acredito que isso vai ser vai ter uma solução imediata. Tá certo? Eu acho que o projeto que está mais próximo de poderia ter uma solução mais próxima, seria o de Gávea, até porque ele já está começado, ele já tem um custo, e quanto mais tempo leva, mais caro ele fica. Mas ele ainda precisa de muito equacionamento por conta do governo e até com questões com o Ministério Público. Tá. Sanches, já caminhando aí para o final, as últimas perguntas aqui. O que a Supervia aprendeu ou está aprendendo com essa pandemia? Mas me responde que eu vou fazer aí uma outra pergunta de um espectador. Bom, como eu comentei, a gente tem um plano para a Supervia, né, para esse ano, para o ano seguinte. O que a gente percebeu é que pudemos mais rapidamente acelerar algumas atividades e
focadas na redução de custo, mas quando eu falo redução, não é fazer corte, né? É a gente trabalhar com mais eficiência, mais produtividade. Então, implantamos algumas metodologias de outros segmentos, focando aí na redução de desperdício. E conseguindo, sim, resultados, mas não só resultado financeiro, mas no sentido de mudar a mentalidade das pessoas e nesse período. Uma outra coisa também foi trabalhar bastante a questão da gestão e análise de riscos, né? Porque nessa situação, nesse momento, isso é muito importante e a gente acelerou esse trabalho para que isso seja uma constante dentro da empresa. Além de poder observar que é cada vez mais importante a gente mudar a nossa forma de atuar. Eu sempre venho utilizando aí assim, o nosso cliente, né? Eu não chamo de passageiro. Então, a gente criou, um pouquinho antes da pandemia, um comitê de passageiros que nos dá a visão clara, né, da percepção que eles têm do serviço, como isso pode ser aprimorado, e a preocupação dos nossos funcionários nessa questão da crise agora, ela está cada vez mais forte com relação à prestação de serviço ao passageiro, ao atendimento ao passageiro. Então, não é uma preocupação só dos executivos da empresa com relação ao futuro, ao atendimento, mas de todos os funcionários. Afinal, nós estamos falando de uma empresa que nasceu em 1858, né? Era a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que virou central do Brasil. E assim, é impensável você imaginar o Rio de Janeiro sem o serviço de trens, né? Esse nosso público, ele trabalha para atender vários serviços na cidade, principalmente do Rio de Janeiro, né? Então, são várias atividades imprescindíveis para a sociedade, que muitas vezes não aparecem, mas é aquele trabalhador do dia a dia, né, que estão aí trabalhando como porteiros, motoristas, trabalham em supermercado, e mesmo em hospitais, em escolas, enfim, é um contingente enorme e que movimenta a economia do Rio de Janeiro, da cidade e desses municípios todos. Então, nós temos toda essa questão aí envolvida. Uhum. O Christian S., ele não se identificou aqui, mas ele quer saber qual é o volume de trilhos que a Supervia compra por ano e se isso deve mudar. Olha, nós estamos aí com uma média de... Eu não vou ter esse número agora, mas acredito que em torno de 1.000 toneladas. Esse número ele deve mudar num primeiro momento, para que a gente, como eu comentei, né, da manutenção, nós vamos fazer todos os esforços, estamos usando toda a tecnologia para garantir a segurança e vamos procurar, num primeiro momento, reduzir os custos também com manutenção, sem pôr em risco a segurança. Mas a questão da compra de trilhos, né, assim como de outros equipamentos, a gente está revisando, focando em segurança no primeiro momento. Uhum. Legal. Bem, a gente já está se encaminhando para o final. Joubert, eu queria saber se você tem alguma consideração para fazer, dar seus comentários, as considerações finais. Bianca, eu queria agradecer e elogiar aqui a iniciativa da Revista Ferroviária. É uma boa oportunidade para a gente expor o que está acontecendo e, de repente, até conseguir apoio porque a gente está pleiteando. E a gente tem tido excelente receptividade com os poderes públicos, estadual, do Rio, em particular, e federal, em todos os entes federais, mas a gente precisa que a gente passe da sensibilidade para a ação. A gente precisa que esse negócio evolua para alguma coisa mais concreta e positiva. A gente sabe que precisam ser respeitadas as governanças, a gente não quer fazer nada que seja errado, mas essa é uma questão de um serviço público, de um ativo público, de um serviço que é essencial e de natureza social. Então, a gente só precisa, com isso, que essa sensibilidade saia do simples entendimento para a prática. É isso que a gente espera. Uhum. Sanches, quer dar suas considerações finais? Um pouco nessa linha. Nesse momento de crise, nós não podemos tratar as coisas da mesma forma que são tratadas no momento
do dia a dia normal, né? Então, sempre observando governança e o atendimento às leis, às regras, né, que é o compliance, de acordo com tudo isso, mas fazer de uma forma ágil. Então, a gente sabe que, em função de vários problemas, às vezes dá a impressão que ocorre um apagão das canetas, né? As coisas não caminham, não andam, e você não tem a solução rápida. Diferente, novamente, do que eu vou colocar, do que a gente viu em outros países. Rapidamente existe uma mobilização, porque se entende que a população não pode ficar desassistida, né, através das empresas. Então, muitas vezes, a melhor maneira de você atender as pessoas é salvando algumas empresas. A gente sabe que nessa crise, ela é muito severa, e algumas empresas, de alguns setores, ou de algum porte, elas não vão sobreviver. Eu acho até que não tem como resgatar todas, mas quais são as empresas? Essa é a decisão difícil, né? Não é simples. E aqui no Rio de Janeiro, nós temos, já foi falado aí, né, da autoridade metropolitana, que nós não temos, né? Seria muito importante. Então, o transporte como um todo, ele tem que ser complementar. Transporte de massa, os demais meios de transporte que complementam, sendo capilarizados e fazendo o atendimento aí às estações, por exemplo, dos trens e de metrô. Se isso não for coordenado, você vai ter sempre um sistema de transporte concorrente, as empresas sempre com o seu sistema financeiro insuficiente e não consegue resistir a uma crise mínima, quanto mais uma crise como essa. Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem é isso. Temos que tratar de forma ágil e diferente, pois a situação é completamente excepcional. Uhum. Bem, a gente poderia fazer um outro webinário aqui, só com as perguntas do público. A gente teve bastante, infelizmente a gente não vai conseguir fazer todas. A gente está finalizando agora, né, mais de 1 hora e 12 minutos de evento. Eu queria agradecer a presença do Gilberto, do Sanches. Acho que foi um debate muito produtivo, né, sobre questões que estão ligadas diretamente ao nosso setor. A revista Ferroviária está aqui para isso, para fomentar essas discussões, para dar voz aos desafios e às soluções, para manter sadio esse segmento que é tão importante para a qualidade de vida nas cidades. Muito obrigada, Gilberto Sanches. Muito obrigada ao público também pela participação. Eu queria aproveitar para pedir a vocês que estão assistindo, né, para seguir a revista Ferroviária nas redes sociais. Tem Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Lembrar que a entrevista vai estar disponível no YouTube amanhã, a partir de amanhã. A gente vai compartilhar o link com vocês. Outra coisa interessante é que a gente colocou no ar a edição março-abril, né? Nessa edição a gente tem uma matéria especial sobre os desafios ferroviários na pandemia, justamente o que vocês estão falando aqui de uma maneira mais aprofundada. Outras reportagens, como a de capa, que fala sobre os impactos dos investimentos com as inovações, dos contratos de concessão no segmento de carga, impactos que vão gerar na economia, né? Uma matéria super relevante aí para a gente pensar como que eles ganham, esses investimentos ganham outra proporção, principalmente agora, em meio a esse cenário de crise. Então, você pode acessar a revista Ferroviária online no site RF e ver outros temas que também a gente prepara especialmente para o nosso público ferroviário. Tá? Então tá, gente. Obrigada. Boa tarde. Até a próxima live. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigadão. Tchau.